você quer que suas páginas no Notion deixem de ser só um bloco de texto e passem a ser realmente organizadas, bonitas e funcionais, fica comigo, porque hoje você vai aprender os blocos essenciais que transformam qualquer página. Vamos lá? Bem-vindo ao canal The Notion, o seu espaço para aprender Notion de forma simples e objetiva. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Diego, aqui do canal The Notion. Antes de começar, se você ainda não viu o primeiro vídeo, onde eu mostrei como criar sua primeira página no Notion, vale muito a pena assistir depois. Eu vou deixar, inclusive, o link aqui nos cards e também na descrição do vídeo. E agora sim, hoje vamos continuar explorando o Notion e entender como usar os blocos básicos que tornam qualquer página mais organizada, visual e funcional. Aqui com uma nova página em branco, nós vamos criar hoje alguns títulos, subtítulos e ver como que funciona essa hierarquia visualmente. Então, vou só escrever aqui um nome para a nossa página mesmo. Você pode colocar o nome que você quiser. Então, nós vamos iniciar aqui agora com a hierarquia dos títulos e subtítulos. Quando você digita a barra e coloca H1, ele já aparece aqui para você algumas opções, seja do título e título alternante. Então, se eu tirar aqui, por exemplo, o 1, colocar só H, ele aparece aqui para a gente todos os títulos e subtítulos. Então, H1, H2, H3, são todas essas variações de títulos e subtítulos. Assim, a gente pode deixar o nosso texto, né, e a nossa página muito mais organizada visualmente e dando prioridade ali para aqueles títulos que fazem mais sentido para a nossa página. Aqui agora eu vou deixar H1 mesmo, só para a gente ir testando aqui e ver como que funciona essa organização para a gente. Vou colocar um nome para o nosso título. Agora eu vou colocar um H2 para a gente ver como que funciona essa hierarquia e ver como que vai ficar aqui a estrutura para a gente. E agora eu vou digitar aqui um H3. Ok, fica dessa forma a nossa estrutura, sendo esse aqui o nome da nossa página, né? Aprendendo Notion. E aqui agora o título H1, aqui o H2 e esse o H3. Então fica nessa hierarquia os nossos títulos e subtítulos. Eu vou dar um Enter aqui e vou colocar qualquer informação aqui só para a gente ver outras funções também que a gente consegue fazer com os nossos textos. Então aqui eu posso selecionar o texto e destacar ele de alguma forma que eu queira. Então aqui ele já ficou um pouco mais destacado, né? Aqui eu poderia deixar ainda em itálico, ou sublinhado, ou até mesmo taxado. Então, são essas opções que eu posso realizar aqui, fora as opções que eu tenho de alterar a cor do texto e o fundo desse texto também. Então, deixa eu só tirar essas outras opções que eu coloquei aqui. Eu vou deixar ele em itálico mesmo e vou alterar a cor. A cor do texto primeiro. Vou colocar um verde. Aqui então ficou na cor verde o texto. E vou alterar o fundo desse texto também. Vou deixar ele azul. Então, aqui ficou bem claro, né? Mas é um azul que está aqui no fundo do texto e o texto verde. Então, deixa eu só alterar aqui. Voltar aqui para o normal. A cor padrão e a cor padrão. Com esse texto ainda, eu tenho outras opções que eu posso fazer ainda. Eu vou colar aqui, então vou selecionar esse texto. Eu posso, aqui mesmo, transformar ele em uma lista de marcadores, por exemplo, uma lista numerada, lista de tarefas, lista de alternantes. Então, eu vou colocar aqui, só para vocês irem vendo, como que ficaria essas opções. Então, eu vou, do mesmo jeito que eu fiz selecionando o texto e vindo aqui
em texto, e aí eu transformo aqui em qualquer outra opção, eu posso ainda vir aqui do lado, nesses 3 pontinhos aqui, clicar, e ele vai abrir essa opção para mim e transformar em. E aqui eu posso ir colocando ainda as opções que eu desejo fazer. Eu vou ir fazendo aqui para a gente ir vendo como que fica algumas opções. Eu coloquei lista de marcadores, lista numerada, agora eu vou colocar uma lista de tarefas. Se eu clicar aqui do lado e der Enter, ele vai continuar ainda gerando para mim uma lista de tarefas. Então eu posso apagar ela aqui, eu colei o meu texto novamente e posso ir fazendo aqui as outras opções. Coloquei aqui agora uma lista de alternantes. E aqui embaixo eu posso colocar uma outra informação qualquer que eu queira. E aqui dentro fica aquela informação. Então aqui dentro dessa informação eu tenho uma outra informação. E aí eu posso simplesmente clicar aqui nele do lado. Ele ficou aqui virado para baixo, né? Esse triângulo aqui, ele ficou para baixo. Então ele está aberto aqui com as outras informações que eu tenho aqui dentro dessa lista de alternantes. Então eu vou só minimizar ele aqui, vou dar um Enter, a mesma coisa. Então sempre que eu der um Enter, ele vai trazer para mim sempre a última ação que eu estava fazendo. Se você curte esse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Então, se a ação anterior ainda era uma lista de alternantes, ele vai continuar gerando para mim uma lista de alternantes, a não ser que eu apague ele. Então, vou apagar ele aqui e agora vou colar o texto novamente e vou fazer uma outra opção que tem frase destaque. Eu posso fazer uma frase destaque, eu posso fazer uma citação. Eu vou fazer uma citação aqui para vocês verem como que ficaria. Então, aqui é uma citação. Quando alguém fala alguma coisa, né, ou alguma informação, e aí você coloca dessa forma para deixar em destaque que foi uma citação de uma outra pessoa. Por exemplo, eu vou dar um Enter aqui novamente. Eu poderia fazer ainda, colocar essa informação uma frase destaque, que ficaria dessa forma. Aqui ainda, eu poderia fazer do mesmo jeito, vir aqui e alterar esse texto ainda, deixando ele mais destacado. Além disso, dessa forma aqui que eu criei, vim aqui e em transformar e selecionei a frase destaque para todas as funções, as opções e funções que a gente tem aqui no Notion, a gente pode simplesmente digitar a barra e colocar aquilo que eu desejo. Então, por exemplo, para a frase destaque, ele já até apareceu aqui para mim, mas eu poderia colocar call e ele já veria aqui para mim a frase destaque. Eu poderia também colocar aqui mesmo, vou apagar aqui e colocar coluna. Então ele já geraria aqui para mim as colunas que eu desejo. 2 colunas, 3 colunas, enfim, você poderia colocar aqui do jeito que você achar melhor. Aqui eu vou selecionar de 2 colunas, só mesmo para a gente ver como que ficaria essa informação. Então aqui eu tenho uma coluna, se eu passar aqui para o lado do mouse, aqui ele já é a segunda coluna. Então ficaria dessa forma. E sendo que essa linha aqui, ó, essa divisória da coluna, eu poderia ainda ajustar ela conforme a minha necessidade. Então eu poderia fazer dessa forma ainda. Eu vou deixar aqui mesmo. Aqui ainda, na frase destaque, eu poderia alterar esse ícone. Eu venho aqui no ícone, clico nele, né? E aqui eu escolho qualquer outro ícone que eu queira. Vou colocar aqui uma chave. Então, dessa forma aqui, você vai estruturando toda a sua página e deixando ela muito mais visível e organizada com as suas informações, seja seu planejamento de estudo, qualquer outra informação que você queira, mas destacando ela e deixando ela muito mais organizada. Aqui mesmo, por exemplo,
eu posso fazer dessa forma também. Vou dar um Enter aqui e vou gerar aqui agora uma frase destaque. E ela sempre vem também com o ícone que a gente estava utilizando. A mesma ideia do que eu falei aqui dos alternantes ou qualquer outra funcionalidade que a gente estava fazendo antes. Então, eu só vou tirar ele aqui, remover, e vou trazer esse título, o H1, aqui para dentro. Vou colocar ele aqui dentro. Então, eu já posso fazer dessa forma. Olha como que vai ficando muito mais bonito, né? A nossa página e organizado. Lógico que aqui eu estou colocando só segunda eu tenho que ir ao mercado, mas você poderia colocar qualquer outra informação. Então, eu vou apagar isso aqui e vamos fazer assim. Eu vou criar aqui uma estrutura para a gente, vou transformar aqui e vou colocar lista de marcadores. Segunda, ir ao mercado, treinar todos os dias, estudar Notion todos os dias, leitura de 20 minutos. São coisas que você pode estar colocando, né, e organizando aqui as suas informações, a sua rotina, né? Então aqui também, ó, nessa frase de destaque, eu vou apagar ela aqui, vou remover esse ícone e vou trazer nosso H2 aqui para dentro da nossa frase de destaque. Então ficaria já dessa forma também. Eu vou remover isso aqui. Eu posso selecionar, ó, eu coloquei o mouse aqui e arrastei, selecionando todas essas informações que estão aqui. Aqui ele ficou selecionado. Acho que dá para você perceber que ficou numa cor aqui diferente, né? É um azul também, mas só que não é porque da frase destaque, não. É porque eu selecionei mesmo esses blocos. Então, todo o espaço aqui é considerado um bloco. Esse espaço vazio aqui, um Enter que eu dei a mais, se eu vir aqui do lado, ele tem esses 6 pontinhos. Esse espaço aqui, ele é considerado um bloco. Então, qualquer espaço que você tem ali a mais entre um texto e outro, igual aqui eu fiz aqui, ele é considerado um bloco. E esse bloco você pode fazer qualquer coisa que você quiser com ele, igual eu mostrei. Você pode transformar ele em qualquer outra opção que tenha, seja dos marcadores, de lista de tarefas, enfim. Então eu selecionei ele e apaguei agora. Apaguei, ok. Eu vou dar um Enter aqui. Então dei 2 Enters, ele já saiu aqui para a gente da nossa frase de destaque. E aqui eu posso vir e fazer do mesmo jeito que eu fiz anteriormente. Agora eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou colocar aqui lista de tarefas. Então, aqui, por exemplo, ó, poderia ser uma lista de tarefas. E ao mercado. Aqui também, por exemplo, poderia ser uma tarefa. Estudar Notion também é uma tarefa. Eu vou colocar aqui também uma leitura de 20 minutos, também é uma tarefa. Vou colocar aqui, ok. Então aqui dei um Enter, eu vou apagar, porque não vou colocar mais nenhuma tarefa. E vou fazer de novo uma frase de destaque. Cal, ele já dá a opção de frase de destaque. Eu só clico no Enter e ele já abre aqui pra gente a nossa frase de destaque, que é essa caixinha aqui, é um bloco. Então, do mesmo jeito, vou pegar esse bloco e vou arrastar ele para cá. Aqui, vou apagar esse espaço, para não ficar todo esse espaço assim, né? Essa caixinha, esse bloco maior. Então, eu vou selecionar aqui. Na verdade, eu só cliquei aqui nesse espaço vazio e vou apagar. Agora eu clico aqui embaixo, fora da frase de destaque, e posso fazer qualquer outra tarefa aqui, qualquer outra informação. Então agora eu vou só colocar aqui pra gente agora uma lista numerada. Do mesmo jeito. Primeiro, eu tenho que ir ao mercado. Segundo, eu tenho que treinar todos os dias. Terceiro, eu tenho que estudar Notion todos os dias. Quarto, eu tenho que fazer uma leitura de 20 minutos todos os dias. Então, aqui
já ficou para gente toda a nossa lista aqui ordenada. Eu vou apagar aqui. Olha só como que a gente pode estruturar toda a nossa página e deixando ela muito mais bonita, organizada. Aqui ainda eu posso selecionar um ícone da nossa página. Eu vou adicionar aqui um ícone. Eu vou selecionar aqui nosso livro e posso ainda adicionar uma capa. Vou selecionar aqui para a gente uma capa. O próprio Notion, ele nos oferece, e quando você clica ali em adicionar capa, ele normalmente coloca uma capa aleatória para você. Você pode vir aqui em cima em alterar capa. Ele vai abrir algumas opções que ele oferece aqui na galeria. E aí você pode escolher qualquer outra capa que você está colocando na sua página. Eu vou selecionar essa capa. Aqui já ficou na cor azul, né? Que a gente selecionou. Aqui ainda, vou vir aqui de novo, alterar capa. Ele dá também a opção de você carregar uma capa, uma imagem que você tenha, né? No seu computador. Você pode colocar um link direto de uma imagem aqui. E aqui ele ainda oferece outras imagens que você pode estar utilizando. Eu vou carregar uma imagem aqui que eu já tenho no meu computador. Vou selecionar a imagem e vou abrir. Ele está carregando aqui para a gente a nossa página. O próprio Notion ele já reposiciona para a gente essa imagem, tentando deixar toda a escrita ali que tem na imagem no centro dessa capa. Caso não aconteça isso, você pode clicar aqui em reposicionar e aí você pode reposicionar a capa deixando do jeito que você quiser. Você pode deixar dessa forma, né? Enfim, você reposiciona da melhor forma que você achar. Eu vou salvar aqui e dessa forma ficou a nossa estrutura aqui da nossa página, já bem mais organizada visualmente, né? Hoje eu deixei ela no tema claro mesmo, justamente para a gente trabalhar algumas outras opções que tem, né? Como os destaques que eu falei com vocês anteriormente, que é quando eu seleciono aqui o texto e posso ir selecionando essas outras opções de alterar o texto, alterar a cor e o fundo do texto. Quando a página do Notion ela está no tema claro, fica muito mais visível da gente fazer e ver essas informações, esses destaques. Aqui ainda eu não mostrei, mas ainda você pode estar colocando os divisores. O que são os divisores? São aquelas linhas que aparecem de um texto para o outro. Eu cliquei aqui nesse espaço vazio. Você pode digitar do seu teclado mesmo o traço ou o menos. 1, 2, 3 vezes e ele já aparece automaticamente essa linha aqui para gente. E essa linha, ela é também considerada um bloco. Você pode deixar dessa forma ainda, que fica também muito mais organizado. Você pode dar mais um Enter aqui. E aí, só para ficar mais organizado ainda, vou fazer a mesma coisa aqui. Vou dar um Enter. Digitei o menos 3 vezes. Ele criou para a gente a linha divisória. E vou fazer aqui do mesmo jeito. Então, já criou toda a estrutura aqui pra gente, ficou muito mais organizado já, né? As nossas informações aqui. Lógico que aqui você poderia colocar as informações que você queira, né? As informações que realmente fazem parte da sua rotina, né? Da sua vida. E agora você já domina os blocos essenciais do Notion. No próximo vídeo vamos começar a montar seções e pequenos sistemas dentro da nossa página, preparando o caminho para o banco de dados, que é o mais importante e mais interessante também aqui na plataforma do Notion. E se você quiser continuar construindo o seu workspace junto comigo, fica ligado nos próximos vídeos aqui do canal. Inclusive eu vou deixar essa página que nós criamos aqui hoje como template para você duplicar ela aí no seu workspace e readaptar ela à sua rotina. Todos os links importantes estão aqui na descrição. Site oficial, templates,
consultorias e muito mais. Espero que esse conteúdo tenha agregado valor em sua vida. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.